tarde, bom dia, boa noite! Obrigado. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Noite especial, convidado maravilhoso. Dessa vez estou aqui sozinho, sem nenhum colega para me ajudar. Mas vou trazer para vocês um dos melhores episódios que a gente já teve. Mas antes de apresentá-lo devidamente, temos algumas obrigações. E a primeira dela é, por favor, não esqueçam, vocês que gostam do nosso programa, do @beyondtv.br, Instagram, vai lá, por favor, compartilha, curta o negócio, manda pros amiguinhos, aí é importante pra gente. Por favor, faça parte disso aí, é importantíssimo, importantíssimo. E além do @beyondtv.br, para quem já gosta, já acompanha, nós temos os nossos queridos apoiadores no apoia.se/Beyond, BEYOND. Por apenas R$20 por mês, você já ganha uma das belas camisetas do Beyond. Né? Você pode entrar lá no site beyondthecave.com.br, escolher a sua, tem várias, essa aqui é uma, eu tô vestido com outra, aqui tem um monte de camiseta, já ganha uma delas, ou seja, já é um baita de um benefício aos 0 minutos, na verdade, Adriano tem uma dele, ganhou, que eu sei. Participa do nosso grupo, assiste ao vivo, obrigado pessoal aí que está acompanhando a gente, faz perguntas para os convidados. Então eu falo, venha fazer parte dessa família, vintinho, menos que o estacionamento é mais caro. Faça parte, que é importante para a gente, mantenha as luzes acesas aí do estúdio, a gente agradece de coração. @beyondtv.br e apoia.se/Beyond, BEYOND. Certo, garotinho, quem que nós temos aqui hoje? Nosso querido Alexandre Tagawa. Ele é empresário, publicitário, escritor e palestrante, sócio fundador da agência Tagawa, uma das maiores referências no mercado imobiliário aí, possui uma trajetória de mais de 25 anos de sucesso no mercado. Sob a liderança do querido Tagawa, que acumulou mais de 22 bilhões em VGV, valor geral de vendas animal. Lançou mais de 200 empreendimentos imobiliários, sensacional. E isso aí devido a mais de 600 campanhas publicitárias. Gigantesco o negócio. Puta, parabéns, velho. E atende incorporadores como a Exitec, a Lindenberg e várias outras. Então, meu irmão, Alexandre, Xandão, obrigado, velho. Xandão não, né? Não pode. Hoje... Pô, é verdade, Xandão hoje é controvérsia. Melhor não. Melhor não. Querido Alexandre, obrigado, velho. Boa noite, obrigado por ter vindo bater um papo aí. Legal, cara. Primeiro, obrigado pelo convite, Regis, Adriano, que conectou a gente. Muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho da história, assim, aqui nos bastidores, a gente conversando um pouquinho, né? De como vocês construíram o Beyond the Cave, e me chama muita atenção porque, assim, contribuir para a evolução, porque eu falo sempre, cada podcast é um livro lido, concorda? Perfeito. E aí quando você tem sem máscara, sem questionamentos ou sem bloqueios, você poder falar um pouquinho da história, e espaços como o Beyond the Cave traz pra gente uma possibilidade de contar a vida real, como foi e qual foi a trajetória, né? Acho que esse é o grande movimento, porque assim, muitas vezes a gente põe o crachá, né? Pô, 20 bilhões, 200 empreendimentos lançados, cara, big numbers, tudo isso. Mas, bicho, E a vida real? A vida real, que eu acho que é o que mais vale a pena quando a gente está aqui de coração aberto, como o convite que você me fez, Regis. Que é isso, cara. Obrigado mesmo. E como você já falou disso, eu vou começar te perguntando uma coisa que a gente questiona todo mundo que tem aqui. Né? A gente sempre pergunta assim, o que é uma vida boa? Eu sei que é uma pergunta complexa, abstrata, extremamente individual, mas a gente consegue tirar de cada um ali o que ele consegue enxergar como uma ideia de vida boa. Quando você ouve isso, Ale, o que você pensa, meu rei? Quantos dias da semana nós temos? Acho que 7 por enquanto. 7. Dava até uns 14, né? Eu tenho uma teoria. 7 dias da semana. 5 dias da semana você está sorrindo, segue que tá tudo certo. E o que faz com que você tenha 5 dias bons? E que bom que tem os dias ruins, porque senão a vida não teria graça. Então esse é o meu medidor. Na semana eu sempre olho, cara, 7 dias. Passei 5 dias bem? Cara, tá do caralho. Essa é uma medição. A outra é cheiro de chá. Já ouviu falar disso? Não. Eu chego em casa, minha casa tem cheiro de chá. Por mais complexo o dia, por mais dificuldades, por mais desafios, leões e dinossauros que possam acontecer no dia, eu chego em casa, cara, abro a porta, cheiro de chá. Meus filhos vêm, me abraçam, minha esposa me recebe. E me recebe não como o cara que fez os números e aconteceu. Não, cara, me recebe como ser humano. Então, para mim, a medição da felicidade, ela tá atrelada a isso. Dinheiro.
Cara, dinheiro é importante? Cara, não vamos ser hipócritas. Lógico que é importante. Tem um amigo meu que escreveu um livro que fala o seguinte, Carlos Ferreirinha, paladar não retrocede. E é real. Estamos tomando aqui uma cerveja de qualidade, jantar num restaurante bom, poder viajar, poder ter um carro confortável, poder morar muito bem, localizado, então, não sei o que. São algumas coisas que naturalmente você tem de desenho de desejo, vamos dizer assim. Que aquela linha que falou, pô, cara, quando eu tiver realizado todas essas questões aqui, eu vou ser feliz. Mas não é para esse olhar. Eu acho que o olhar de você conseguir chegar numa linha que você não precisa se preocupar com isso, isso te traz conforto. Você poder ter um plano de saúde que te atenda uma necessidade importante, você poder ter o direito de ir e vir, você poder escolher um restaurante a qualquer momento e você poder ir lá, você poder levar para os seus filhos para uma viagem que você consiga realizar, eu acho que isso para mim é um caminho de conseguir estabelecer aquilo que um dia você... Porque eu venho de uma criação mais humilde, né? Então, deu tudo certo. Então, acho que essa é a medição. Pós esse movimento, para mim, o que funciona é realizar. Eu adoro realizar. Consequência financeira é natural desde que você realize e você faça com paixão. Então, a minha medição hoje é o que eu te falei dos 7 dias, 5 bem, e realizar. Eu gosto de... Puta, quando o projeto vai no ar, deu tudo certo, eu vejo lá, porque eu trabalho no mercado imobiliário, pô, eu vejo os corretores ganhando dinheiro. Pô, o cara, tá na lama ali, cara, trabalhando, e ele não tem uma perspectiva real do que vai acontecer. E quando o cara ganha dinheiro, quando um lançamento é distribuído por diversas pessoas, não fica concentrado em um corretor, para mim isso é realização, entende? Então, eu opero dessa maneira, entendeu? 7 dias, 5 bem, fazer o melhor naquele dia, então eu acordo para fazer o melhor, cara. Então, assim, para mim, é igual o conceito chinês, você acordou, você nasceu, você dormiu, você morreu. Faça o seu melhor, porque você não sabe se vai ter o dia de amanhã. Então é essa uma construção. A maneira que eu penso, esse é o meu mindset. Mas é legal você falar do jeito que você falou, mas é uma ideia de você ter, tipo, 3 pilares, né? Um ser meio que uma ideia de família, onde você tem esse acolhimento. Esse cheiro de chá. Cheiro de chá, entendeu? Que você coloca como cheiro de chá. De uma realização, entre aspas, financeiras, mas que vai te trazer uma certa liberdade. Uhum. Não que o dinheiro seja liberdade, mas ele pode te ajudar a trazer, e uma ideia de conquista, de proposta através de eficiência. Sim, de realização. E eu gosto de pessoas. Relacionamento com pessoas. Gosto de relacionamento e gosto de gerar emprego. Não acho que a palavra gerar emprego, não. Eu gosto de dar oportunidade. Entendeu? Eu tenho 56 colaboradores, cara, eu fico muito feliz. Quando eu vejo a agência cheia, todo mundo trabalhando, produzindo, cara, aquilo me dá um tesão, é isso. Tem uma... Legal, você fala, puta, você me trouxe um negócio aqui, que você falou, você é um vendedor, né, cara? Totalmente. Totalmente vendedor, um vendedor nato aí. E tem várias teorias psicológicas que falam do como as pessoas que gostam de pessoas, que têm como empatia o carro-chefe na ação delas, são bons vendedores. Você pega... eu já fiz um trabalho com uma empresa de gestão de pessoas que eu e um amigo que a gente tem, e a gente fez análise de vendedores de uma empresa grande em São Paulo. E aí você vê que os tipos psicológicos são voltados a relacionamento. A você conseguir ter um bom relacionamento, isso resulta no teu resultado final na venda, cara. E aí, pensando nisso, assim, vem na minha cabeça... Você tem uma baita experiência no mercado imobiliário, né? E você está definindo o sucesso como também ter um resultado, mas de uma forma que você consiga trabalhar pessoas. Você leva isso para a tua vida pessoal também? Esse tipo de ação que você tem como vendedor e trazer para empatia e entregar para o outro, se colocar no lugar do outro, isso também funciona para você no dia a dia? Vou te contar o que acontece comigo no dia a dia. Hoje, 2 pessoas no meu ciclo de amizades, que são amigos de anos, passando dificuldades. Mas dificuldades não financeiras, mas uma dificuldade de contrapropósito. Vou contar os 2 casos. Um caso é um amigo meu, entendeu? Muito bem posicionado, só que ele faz sempre ciclos desorganizados. O que é ciclos desorganizados? Você vai para um ciclo, cria uma expectativa nele, não define, entendeu? Qual é a regra do jogo, vai, mergulha de cabeça e no final... encrenca. Vai, mesmo ciclo, mergulha, dá o máximo, não fecha os acordos, toma na cabeça. E aí me ligou de manhã chorando, falou, cara, Tagal, eu tô nessa situação de novo, cara. E acontece comigo assim, por semana, umas 5, 6 vezes. Eu paro tudo que eu tô fazendo, entendeu? Dediquei
a ele hoje num dia de 8 reuniões, dediquei 1h30 a ele. Sentei, falei, abre uma sala aí, vamos conversar. Começa a escrever. Falei, ó, vamos lá. Já é a 4ª vez que você entra nesse ciclo vicioso. Então, se você continuar nisso, você nunca vai encontrar seu caminho. Então, organiza seu pensamento e para de arrumar muleta, porque você quer arrumar sempre um cara para te ajudar, uma estrutura para te apoiar, só que no final você deixa todo o teu intelecto, toda a tua experiência para lá e você sai de mãos abanando, cara. Sai desse ciclo, cara. Porque se você continuar nesse ciclo, você não vai conseguir ter prosperidade. Já é o 4º ciclo seu assim. Então, tô te dedicando 1h30 do meu tempo aqui, entendeu? A agência que tá precisando do meu tempo, mas eu tenho isso com um propósito, que é fazer melhor a cada dia, e que se eu posso estender a mão para um amigo e para quem é do meu relacionamento, eu paro tudo e faço. Ele, puta, cara, sério? Eu falei, faz isso, isso, isso e isso. Ele, cara, você organizou minha cabeça. Você me deu caminho. Eu falei assim, não te dei caminho, o caminho tá com você, só que você sempre tá olhando para fora. A hora que você começar a olhar para dentro, você vai conseguir fazer o seu melhor. Putz. Conhece-te a ti mesmo. Pumba, 1h30 dedicado. O outro eu dediquei 15 minutos. Bem posicionado, num banco gringo. Aí ele recebeu um feedback, eu tenho um problema de comunicação. Conheço ele há 20 anos. Falei, meu amigo, 2 coisas. Você não quis trabalhar sua criança ferida. Volta lá, cara, você precisa resolver. Porque se você não sabe se comunicar, tem 2 coisas. Ou você tem uma questão que é timidez, que pode ser desenvolvida, é uma habilidade que você pode desenvolver e você vencer sua timidez. A outra é, bicho, autoconhecimento. Enquanto você ficar em algumas crenças que de repente você passou na sua infância, na sua adolescência, tudo, e ficar amarrado, ancorado lá, bicho, você não vai se comunicar bem. Porque você vai ter receio de poder mostrar o que você é bom. Cara, o cara é fantástico, tem uma posição alta num banco e recebe um feedback desse. Falei, cara, para entender. Ou você vai trabalhar a sua criança ferida, ou você vai ser sua timidez através de alguma habilidade que você vai desenvolver. Tá aqui, cara, pum. Então, sabe como você funciona, né? Pra você saber o que tá faltando. É isso. De como que você vai poder trabalhar um outro lado que talvez não seja seu. Né? Então é dessa maneira que eu entrego, entendeu? Para minhas relações, para minhas amizades. E é dessa maneira, porque assim, cara, muitas pessoas durante a minha vida foram mentores e mentores que hoje eu nem encontro com as pessoas, mas foram tão importantes para mim que é uma maneira que eu consigo devolver para o universo. E acontece isso, Regis, pelo menos aí por semana, 5, 6 vezes. É assim que eu faço. É muita história, é história do herói, né? Que você é bom de algo, você trabalha aquilo, mas sempre tem alguém de fora que consegue às vezes te guiar melhor, ou então te dar um feedback que naquele momento ele é fundamental, né, cara? Isso acontece, é muito louco, né? Você já tá com 50 anos já? Tô, 51. 50, boa ideia, ótimo. A gente gosta. É isso aí, muito. e com certeza, durante a tua vida, a tua formação, você precisou dessas pessoas que também tiveram do teu lado e agora você replica, né? Sim, então eu acho que uma vez uma pessoa me questionou, falou assim, qual é o seu trabalho que você faz? Você contribui com caridade, né? Você contribui com dinheiro, tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, eu já fiz isso. Legião da Boa Vontade. Já fui Legião da Boa Vontade, entre outras opções de caridade. Eu falei assim, a melhor maneira de você poder contribuir com alguém é com a sua experiência. Entende? Então, a hora que eu entendi que não é a questão de... Porque dinheiro, você pode pegar lá, bom, beleza, você encontrou com uma criança, tal, pediu dinheiro lá no farol, você pode dar esse dinheiro para ela, é um ciclo vicioso, ela vai continuar tudo, cara. Para e fala assim, cara, peraí, o que eu consigo capacitar aquela pessoa? O que eu consigo desenvolver nela? Entendeu? Em vários momentos eu tenho algumas palestras que eu trabalho principalmente crianças de 13 a 17 anos, onde vira o chip. Então eu me coloco à disposição dessas situações, entende? Porque se eu contribuir com o meu conhecimento, com a minha experiência, e é uma experiência real, não é uma experiência de que, eu já ouvi falar, não, eu vivi todas as fases. Então, dessa maneira eu consigo contribuir, eu sei que isso vai trazer e vai reverar retorno. Eu fiz um trabalho muito forte no Capão Redondo há uns anos, e é muito louco, cara. Eu recebo mensagem até hoje. Ia lá, palestrava, falava para eles como é que eles tinham que fazer, e pessoas que estavam, tinha pessoas que estavam na marginalidade, pessoas nas drogas, pessoas que não encontravam o seu caminho, cara. Comecei a trabalhar, tum. Até hoje eu recebo mensagem, caras que viraram empreendedores, caras que viraram executivos, que mudaram o mindset, entende, cara? Então, meu pensamento sempre, quando a gente fala de pessoas, cara, se você dedicar o seu tempo a alguém, isso vai reverberar positivamente para você. Então,
é dessa leitura simples que eu entendi que eu posso contribuir, entende? Óbvio que pô, você quer dar dinheiro para alguma caridade, não sei o quê, acontece, eu faço mais de maneira pontual, mas eu gosto de doar o meu tempo, que eu acho que esse é o grande... É o grande asset, né? Asset, é isso. Que não tem preço, né? Porque não vai voltar nunca, né? Não vai voltar nunca, você entendeu, cara? É o mais precioso que você tem, né? Cara, eu ando muito de Uber, cara. O que eu faço de coach nos Uber, você não acredita, bicho. Imagina. Os caras depois mandam mensagem, pô, Tagal, você falou isso aqui pra mim, eu fiz, não sei o que, deu certo, cara, não sei o que, não sei o que. Eu falei, é isso. É isso. Me fala uma coisa, pra quem não conhece, qual que foi o propósito? Não só o propósito, você falou muito do propósito, mas como que você criou a agência, qualquer ideia? Por que você tá onde você tá hoje? Cara, tem algumas fases, alguns ciclos, tá? Ciclo de infância e adolescência difícil, filho de mãe solteira, minha mãe só me reconheceu com 13 anos de idade, meus irmãos só souberam que eu era irmão deles com 17, fui criado pela minha avó, fui escondido durante muito tempo, porque minha mãe teve que fazer um novo casamento, e para o novo casamento o marido dela que casou com ela não podia dizer para a família que tinha filho, então aquela confusão, assim, de rejeição que você possa imaginar, aconteceu. Minha virada, 13 anos, eu fui para a marginalidade, não entrei nas drogas por sorte, confusão generalizada, e aí eu não entendia porque eu era descendente de japonês, porque como minha família, que é descendente de japoneses, elas não me aceitam porque eu sou mestiço, volta a 50 e poucos anos atrás, o que acontece? Não tinha muita dessa questão de misturar, né? E aí, beleza. Fui criado com falta de entendimento de identidade, e isso tudo, de alguma maneira, ela fez com que eu tivesse realmente uma infância muito difícil e uma adolescência pior ainda, né? Morava no bairro de periferia, 13 anos é o chip, que eu te falei, que vira, porque aí, assim, o que acontece? É a hora que todo mundo cai na real, e aí a turminha minha, de meus amigos, metade, infelizmente, morreram, entende que não tem futuro, e aí vai entrar pra marginalidade, aí começa ser convidado para fazer coisas erradas, e aí foi esse cenário que eu fui criado. O que me salvou? Japão, entendeu? Descendente, eu não sabia porque era descendente, porque minha família tinha uma rejeição alta por eu ser mestiço, né? E aí, com 17 anos, eu falei, cara, eu vou embora pro Japão. Tenho descendência, posso trabalhar lá como DKC, vou embora. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Por quê? Eu tava a um passo de não ter volta, sabe? O Japão me salvou, cara. Endireitou. Me endireitou, me salvou e mostrou que eu não era mais uma ovelha negra, que eu não era um inútil, porque assim, você pode juntar todos os adjetivos negativos que colocavam na minha cabeça durante minha infância e adolescência. E, cara, o Japão me recebeu, cara. Aí eu comecei a trabalhar no primeiro mês, $2.500, cara. 17 anos. Aí falei, cara, $2.500, cara. O cara lá, dinheiro, veio, cara. Eu falei, cara, beleza, trabalho foda, né? Carregando janela, cobrindo casa, mas tá tudo certo. Eu não sou esse inútil que me falava que eu era, né? Pum, primeira luz. Aí você falou, vou gastar tudo essa Segunda luz. Não, cara. eu falei, cara, eu fui pro Japão e falei, cara, eu tô indo, mas eu vou voltar melhor. E vou mostrar porque primeiro você tem que provar pros outros, né? Depois você entende que você não precisa provar nada pra ninguém, né? Eu queria provar pra minha família que eu não era inútil, né, cara? Que eu não era incapaz, né? E fui lá, trabalhando. Aí o japonês olhou pra mim e falou, cara, esse cara trabalha. E eu carregava janela, carregava 12 horas, 14 horas, 16 horas, não tinha tempo feio comigo, cara. Quero essa, quero, vamos. Trabalhando. E aí, assim, criatividade brasileira, né? Comecei a falar, pô, eu tava numa esteira lá, eu trabalhava numa fábrica de casa pré-fabricada, comecei a mudar algumas questões, a gente ganhou 1 minuto na esteira. Porra, o chefe falou, caralho, nunca ninguém fez isso aqui, você mudou 1 hora do tempo. Genial. Aí esse cara falou, eu vou te apresentar o empreiteiro, ele faz limpeza de fossas e eu acho que você consegue ajudar ele, tá precisando de mão de obra, você não quer falar com ele? Cara, porra, vambora. Aí que eu comecei a entender a regra do jogo de multiplicação. Beleza, me chamou, tava guardando lá por mês $1.200, $1.400, entendeu? Meu dinheiro era só pagar casa, luz, água, gás, comida. Passeio era uma vez no mês que eu passeava. O resto é trabalho. Aí o que aconteceu, Regis? O cara falou assim, ó, a gente tem um serviço, limpeza de fossa, eu pago $200 a diária. Eu falei, cara, $200, cara. Eu fazia a conversão, né? Eu falei, cara, nunca vi esse dinheiro na minha vida. Né?
$200. Eu falei, tá, eu preciso de 10 brasileiros. Eu falei, 10 brasileiros, tá. Só que, ó, é merda até o pescoço. Eu, tá tudo certo. Como é que a gente tem que entrar na merda? Não, você põe um avental, luva, um negócio de couro. De couro não, era um produto que era impermeável, né? Que vinha aqui. Você vai entrar na fossa, tem merda até o pescoço, você vai encaixar o robô, que o robô vai desentupir. Um robô, assim, gigante, cara. Muito louco, né? Aí o cara mexia pro joystick lá de cima, só que tinha que encaixar a porra do robô, né? Eu fui sozinho a primeira vez, puta. Merda até o pescoço, encaixei o robô, trabalhei sábado e domingo, cara, $400 na mão. Ixi, velho, todo dia. Ali, meu amigo, isso aqui é bom, hein? Né? Só que ele trabalhava de fim de semana quando as fábricas estavam paradas. Então não podia ser de semana. Você consegue arrumar 10 brasileiros? Consigo. Falei, mas aí? Eu te dou $200, você vê quanto você quer pagar pros caras. Falei, 20%, taxa, né? Comecei a ganhar $40. Cada um. Cada brasileiro. 40 vezes 10, $400. Vezes 2 dias, $800. E comecei. Os brasileiros felizes da vida, pagando $160, todo mundo com merda até o pescoço, ganhando dinheiro. Eu falei, cara, esse negócio é bom mesmo, hein, cara. Só não dá um canudinho. Né, então, cara, só não dá um canudinho. Só não dá um canudinho. Rapaz do céu, cara. Aí a gente falava, e a gente brincava, cara, essa é a melhor merda que tem porque ganha dinheiro. E foi assim, Regis. Aí eu falei, cara, entendi a conta da matemática. Isso aqui potencializa. Se eu fizer isso todo fim de semana, quanto dinheiro eu vou ganhar? Daqui a pouco eu não tô nem entrando na merda mais. Não tô entrando nem na merda mais. Foi o que aconteceu. Agenciei, deixei os caras lá, comecei a fazer gestão com 17 anos. Ali eu entendi a regra do jogo. Falei, gestão dos brazuca. Dos brazuca, cara. Dos Nisei lá. Dos Nisei, Sansei, Yonsei, não sei, de todo mundo, cara. Né? E foi assim, puta, deu certo. Aí passou-se 1 ano e meio. Eu falei, cara, eu parei no segundo colegial. Eu falei, cara, eu quero voltar pro Brasil porque eu quero provar pra todo mundo que eu sou capaz, né? Idiotice, né? Você não precisa provar nada pra ninguém, cara. A hora que você entende que, bicho, o rolê é seu, não importa o que você passou. Importa o que você vai fazer pra frente, né, cara? Aí, beleza, bora lá, vamos fazer isso acontecer. Aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou ser? Eu falei pro meu chefe, e aí, cara, o que eu vou ser da vida? Beleza, eu sei limpar a fossa, sei carregar a janela e sei cobrir casa. E no Brasil, o que eu vou fazer? O cara falou assim, vou te levar pra você me acompanhar. Eu sou fotógrafo de moda de uma revista chamada Nono, no Japão, que é uma revista famosa. Tipo Capricho, Carice, lembra da nossa época? Capricho, Carice, Atrevida, né? Beleza. Ele falou só que você vai ter que largar o seu negócio lá, né, que era essa minha gestão, né? A gestão da fossa. Da fossa, você vai ter que largar, porque fim de semana você vai andar comigo, você não vai ganhar R$1, você vai carregar tudo, que você vai ser o meu assistente. Eu falei, cara, demorou. Tá feito, largo na hora. Aí pus um brasileiro pra fazer meu papel, só que aí eu dividi meu dinheiro, né? $20 pra você, $20 pra mim, tá maravilha. Tudo certo. O cara começou a gerir, e eu fui com um japonês começar a aprender a fotografar. Aí o cara me levava a sessões fotográficas, sabe essas luzes aqui, cara, não, tal, fotografava, capa da revista, não sei o que. Eu falei, cara, isso aqui é legal, hein? Gostei disso aqui, hein? Vou fazer, eu quero que o cara faça no Brasil. Ele falou, vem cá, o cara me acolheu, né? Falou, bora em Akihabara, que é um bairro de eletrônico lá no Japão, você vai comprar seu equipamento. Pô, Shibuya? Não, é perto de Shibuya, chama Akihabara. Eu estive lá. Você teve no Japão, cara? Fui ver o Timão ser campeão. Ah, rapaz. É nóis. Posso falar a experiência que você deve ter tido, Ixi, cara? E o Japão também, nunca vi uma loucura daquela, né? O bando de louco junto lá, né, cara? Que coisa linda. Sei que time que você torce. Sou santista, entendeu? Não, tá bom, vai. Não vou falar de futebol, deixa lá, né? Deixa quieto. Melhor não. Melhor não. Não vou dizer que eu tô com raiva do Neymar, mas deixa quieto. Bora lá. Aí, o que aconteceu? Ele foi muito pra Rapopong. Sim, Roppongi. As baladas, né? Baladas verticais. Como é que fala? Roppongi. Pra mim era Rapopong. Pra você ver como eu tô manjando do Japão. Não, lá as baladas são em prédios, né? É maluco lá. Tinha tinha uma balada chamada Julianas Tóquio na minha época, cara. Tinha um DJ de cada nacionalidade, o chão subia, cara. Aí apagava tudo, as luzes mudavam, cara. Isso tô com 51, cara, 30 anos atrás, cara. Era uma loucura. Julianas Tóquio, eu lembro até hoje, cara. Voltando, aí o que aconteceu, cara? Aí comecei a aprender a fotografar. Aí o cara me levou em Akihabara, que é o bairro de eletrônicos, falou, você vai gastar $12 mil que você guardou. Eu falei, puta que pariu, $12 mil, tinha guardado 30 e poucos mil. Um terço vai Tava custar. Boneco, né? Eu falei, cara, você vai comprar. Eu falei, puta, $12 mil, cara, que é um terço do que eu juntei. Você vai comprar que essa vai ser sua profissão, o cara falou. Comprei uma F4 Nikon com todas as lentes, cara. Cheguei aqui no Brasil, não tinha essa câmera aqui, cara. Aí beleza.
Aí, relacionamento. Começa a conversar com o tio, com o primo, com não sei quem. Puta, encontrou um cara que tinha um estúdio de fotografia. Fui lá começar a fazer estágio. E aí, comecei a fazer book. Desses book, fiz 3.000 books. Dos 3.000 books, me convidaram para ser fotógrafo da Quicksilver. Roda Caralho, que irado, da Quicksilver? Moda feminina, cara. E surf também, não? Surf, Porra, entendeu? irado. A Quicksilver tinha moda masculina e lançou a moda feminina no Brasil. Quem que era o fotógrafo? Eu. Genial. 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 Não, assim, golpe Mas de sorte. você sempre teve essa questão estética, assim, não? Nada. Zero. Estética, Porra nenhuma cara. de estética. Porra nenhuma. Era bosta mesmo. Repeti 3 vezes a 6ª série. Abandonei o 2º colegial. O que senso de Mas estética? o olhar, não. Você foi. Se eu tinha, nunca tinha entendido. Nunca nem mas, cara, percebeu. nunca nem percebi, cara, entendeu? E aí que as coisas que vão acontecendo, cara. Porque eu sempre falo que a sorte bate na porta de quem trabalha, cara. Entendeu? Eu tava lá dedicado, o cara me abre a oportunidade, me chama pra ser fotógrafo, chego aqui no Brasil, entro nesse estúdio. Aí que aconteceu, cara? Depois de 3.000 books, um cara me vira, um cliente meu, uruguaio, de uma marca feminina chamada Depirro, que é de cosméticos, as mulheradas conhecem bem. Falou, cara, você tá fotografando um modelo pra mim, cara. A gente não tem agência aqui. Eu falei, agência? É agência de publicidade. Eu falei, cara, agência de publicidade? É. Ela falou, eu preciso de um folheto, vai ter uma feira tal de cosmética. Demorou. Bora Falou, fazer você essa vai arte fazer. aí. Eu falei, mas como? Ele falou, cara, te vira, irmão. Foi aí que eu fui entender o que era fotolito, que muita gente aqui, se tiver muito jovem, não vai nem saber o que é. Fui começar a entender que tinha um redator, um arte finalista, um cara que montava arte no tal de CorelDRAW. Fiz o primeiro folheto. Ficou uma bosta. Mas foi. Aí eu entreguei lá, eu degradei fora de registro. É que tem termos técnicos. Fora de registro é que você olhava o material, parecia que ele estava desfocado. Né? Beleza. Entreguei o folheto, aí o cara lá na Cosmética falou assim, ó, ficou ruim. Falei, puta que pariu. Mas você entregou. O cara arrebentou de vender na feira. Deu certo. Ele falou, você é minha agência. Eu falei, agência? Essa é minha agência de publicidade agora. Puta que pariu. Essa é a minha agência. Beleza. Um folheto, 2 folhetos, 5 folhetos, embalagem. Ele fala, eu quero anunciar em todas as revistas femininas do país. Tal de mídia. Falei, mídia? É mídia. Comprar mídia. Falei, comprar mídia? Como é que eu vou fazer essa porra? E ele falou, te vira de novo, cara. Quando eu fui ver, tava anunciando todas as revistas femininas do país. Aí, voando de vender. Aí o cara chega a falar pra mim, cara, agora quero anunciar na Rede Globo, né, que era, né, a mídia principal, né, cara. Aquela bosta. É isso. Infelizmente, Diga-se de passagem. todo mundo refém dessa porra. Beleza. Vamos anunciar na Rede Globo. Tá bom. Como é que faz? Tem que fazer filme, tem que comprar mídia, e eu descobri que pago comissão de mídia. Eu falei, agora sim. Paz do céu, que coisa boa, né? Tava fazendo Globo nível nacional. De repente, meu negócio sai de urgência, né? Urgência, fotógrafo. Aí 15, 20, 30, 35, 40 pessoas. Só que, aonde eu bati, sabe fazer gestão? Primeiro, liderança. Planejamento estratégico. Capital de giro. Organização financeira. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Nunca tinha ouvido falar sobre isso, né, cara? Mas aí você foi buscar esse conhecimento? Fui, você trouxe pessoas que sabem que... Quase quebrei, né? Entendeu? E aí, de novo, golpe de sorte. Por isso que é importante os relacionamentos durante a sua vida, né? Aí, quase quebrando. Tava devendo, na época, 200 mil reais. Entendeu? Ai. Então, pensa 20 e 97. Quanto tempo tem? 200 mil reais em 97 é foda. Atualiza esse dinheiro aí, é mais de 1 milhão, né? Vou até buscar esse valor. Depois atualizar, porque é muito dinheiro. Aí o que acontece, Regis? Falei, agora eu vou quebrar. Oficial de justiça batendo na porta. Falei, fudeu, vai pro saco. O que aconteceu? Um amigo meu, que estudava comigo no ginásio, numa escola estadual, chamada Helena Leme, ali na Praça da Árvore. Aí o cara me liga e fala, oi, tudo bem? Tudo bem? Aqui é o Alex Gombata. Eu falei, Alex Gombata? Estudei com você. Eu falei, nossa, tudo bem, cara. Falei, eu tô quebrado aqui, o que esse cara quer comigo? Será que vai pedir dinheiro, né, cara? Será que vai pedir alguma coisa? Ele falou, descobri que você tem uma agência. Você tem? Eu falei, tenho. Ele falou, olha, hoje eu sou marketing da Aiva. Lembra aqueles sons Aiva? Cara, lembro. Lembra? Lembro. Cara, lembra aqueles Aiva, lembro o Disque Player. Discman. Discman, velho. Aiva, lembro. Isso, aí o cara fala assim, cara, é velho, mano. É velho. É velho. Entendeu? Sou um cara de 50, né, filho?
Aí o que aconteceu? Esse cara fala... Eu sou mais novo, ainda bem. Você tá quanto? Não vou falar nada. Não, 41 só, velho. 41? Parece mais, mas... Ele rodou mais murcho que eu, filho, né? Mas isso é japa, né? Japa tem a vantagem, velho. Aí, Regis, o que aconteceu? O cara fala assim, ó, Tagawa, tudo bem, eu sei que você tem uma agência e tal, eu preciso anunciar em 4 rodas, lembra a revista Carro, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, e eu tenho 2 milhões de reais de verba. Eu falei, 2 milhões de reais de verba? Caraca, cara. Pensando na comissão, quanto eu tava devendo, né, cara? Eu falei, cara, eu pago minha dívida. E aí o cara não podia saber que eu tava quebrando, né? E naquela época não era fácil puxar, né, a tua capivara, né? Não, tá doido. Não é? Não, você precisava do advogado. Hoje precisava do advogado. Hoje você não precisa mais. Aí, beleza. Cara, da noite pro dia eu tô fazendo uma campanha gigante. E aí eu recebo a grana. E aí eu falei, pô, beleza, recebi os 200 pau. Que era exatamente o que eu tava devendo, Regis. Aí ele falou, cara, como é que você vai fazer? Você vai conseguir... Eu pago tudo? Né? Eu falei, não, o que eu vou fazer? Deixa os cartão estourar. Organizo meus fornecedores, que são parceiros. 1.800.000, tá? 1.800.000? Rapaz, isso era dinheiro, hein, cara? Corrigido. Meu Deus do céu, que loucura. Eu não sabia que eu devia tanto na época, não, cara. Você vê como nossa moeda não vale nada. Né? Não, 1.800.000 eu devia lá. 1.800.000, nossa moeda não vale nada. 200 pau é 1.800.000 hoje. Caramba, é um lixo, não é inflação não, mas é também. Loucura. Aí, o que aconteceu? Exatamente a comissão que eu recebi, 200 mil reais. Falei, não vou pagar tudo, porque eu preciso ter capital de giro. Comecei a entender um pouquinho, depois que você toma as invertidas, você aprende. E aí, cara, consegui sanar minhas dívidas. Chamei todos os fornecedores, falei, eu vou te pagar mais parcelado, vou te honrar, entendeu? Tudo, conversei com todo mundo e deixei o banco pra trás. Falei, o banco que se dane. Melhor coisa. Não é? Cartão que se dane. Foda. Cara, um abraço. Aí organizei e a agência voltou a crescer. O Ale, cara, beleza. Foto, agência geral, e daí pra ideia imobiliária? Porque, cara, eu vou te falar que assim, tem uma coisa muito legal, porque é gostoso vender um sonho. Sim. Né? Cara, todo mundo tem esse negócio, né? Onde você mora é o lugar mais sagrado, né? Não tenha dúvida. Isso é uma coisa bem japonesa também. Sim. Né? O cheiro de chá, cara. Porto Seguro, né, cara? O chá. Mas como que você chegou como que você foi pra lá e qual que é o negócio, velho? Tá. O que vira a chave? O que vira a chave? Na parte do marketing imobiliário. Tá. Por exemplo, a gente tem uma empresa de marketing médico. Certo. Você tem certas coisas que você sabe que você tem que trabalhar. O que é isso dentro do mercado imobiliário? Tá. E como que você se ligou que falou, não, é aqui que eu vou? Cara, não tem conta certa. Vai lá e faz. Então o que aconteceu? Lembra, tava quebrado, me restabeleci. Aí, de novo, você começa... Eu fiz que nem meu amigo. Por que eu consegui dar dica pra ele? Porque eu fiz a mesma merda. Você quer arrumar muleta. Você acha que você não é capaz. Lembra das crenças da infância? Irritantes. Eu entendo o que você fala. Eu não concordo tanto com a questão do conteúdo da infância, mas tudo bem. Por quê? Porque pra mim isso é muito freudiano, velho. Você não acredita nisso? Eu acredito mais em forma do que em conteúdo. Cara, vamos... Mas tudo bem. Tá bom, vamos voltar nesse tema. Tá, vamos nesse tema que a gente vai debater aqui em alto nível. Beleza. Bora lá. Aí o que aconteceu? Fiz essa virada, consegui essa grana, mas eu também ainda não tinha habilidade de planejamento estratégico, educação financeira e gestão de pessoas. Não sabia fazer. Era um péssimo líder, entende? Não sabia delegar. Não tinha as ferramentas para isso. Não tinha habilidade, não tinha formação, não tinha nada, né? Beleza. Aí entro numa relação de sociedade de novo, para tentar suprir as minhas carências, né? E aí eu achava que precisava de muleta, de novo, afunda. Entendeu? Quem me salva? Mercado imobiliário. Olha que loucura. Separando a sociedade, eu tava, né, nessa época a gente tava com 40 pessoas, 2 casas grandes, um puto escritório, cara, lindo, maravilhoso, produzindo tal, não sei o quê. Ruptura de sociedade. Desalinhamento, ruptura, acordos mal construídos. Aí me convidam para dar uma palestra lá no HSBC em Curitiba, para eu falar de marketing pessoal. Eu falei, cara, eu tô fudido de novo, os caras querem me contratar. Na época me pagaram 3 mil reais, mandaram avião, mandaram tudo pra mim, pra eu palestrar, cara. Tá alguma coisa errada, né?
Porque como é que eu vou falar de marketing pessoal sendo que tá tudo... Não tá dando certo as coisas que eu tô fazendo, cara. Toda hora eu tenho que renascer das cinzas, cara. Fênix, né? Pô, toda hora fundo do poço, né, cara? Aí vou lá, conheço um amigo, que hoje eu sou padrinho de casamento, ele é meu padrinho de casamento, cara, virou um amigo de alma, chamado Paulo Alvarenga, PA. Aí vou lá no HSBC, porra, né? Tremendo. Falei, meu, como é que eu vou dar uma palestra, cara? E uma Next Generation, os caras que estavam cotados para ser os futuros CEOs do HSBC. Falei, meu, tá tudo errado. Como é que os caras me colocam aqui, né? Beleza, aí eu pego lá na van com o cara no mesmo avião, né? Na van. Aí o cara falou, pô, legal, eu sou palestrante, tal, não sei o que, tal, líder coach. Eu falei, o que é líder coach, cara? Que porra é essa? Não, então, e você vai palestrar sobre o quê? Eu falei, marketing pessoal. Eu falei, você palestra sempre? Minha primeira palestra. Aí o cara fechou o semblante e falou, cara, você sabe com quem que você vai falar? Eu falei, eu faço ideia, né? Mas, cara, tô aí. Ele falou, cara, vou te dar 3 técnicas. Primeiro, se você estiver nervoso, olha na testa de alguém e foca. Se você não souber responder, faz uma pergunta para a pessoa. E terceiro, fala na verdade. Se você não está conseguindo ter habilidade para desenvolver o tema, fala assim, gente, vou começar de novo. 3 técnicas. O que eu fiz? Apliquei as 3. Cara, os caras me aplaudiram de pé. Eu falei, meu amigo, como assim? Eu não sabia palestrar, a primeira palestra, tava, tremendo na base para ir lá. Esse cara, você me ensinou 3 coisas e eu consegui ter aplauso de todo mundo. Ele falou, não, base você tinha, o que você não tinha era técnica. Eu falei, pô, interessante. E eu tô precisando de uma agência. O cara. Eu falei, só que antes você vai ter que fazer um curso meu. Vou te dar presente, você vai fazer o curso, chama Líder do Futuro. Você vai fazer esse curso. Eu falei, tá bom, pô, tava ali, né? Tinha acabado de separar a sociedade. Fui para um escritório de 30 metros quadrados. De 40 e poucos funcionários, eu levei 5 comigo. Falei, cara, vambora. E fui para esse Líder Coach. Uma experiência de 1 semana, no qual eu aprendi a desenvolver habilidades que eu não conhecia. Construímos um plano de negócios em 2 dias. Consegui entender o que era tal de rapport, o que era dar feedback, o que era fazer gestão de pessoas e como é que você conseguia construir o teu negócio através de entendendo o perfil comportamental. Eu falei, tal de DISC. Dominância, sim. Influência, estabilidade, conformidade. É uma das ferramentas de tipo psicológico. Uhum. Não é o que eu gosto, mas eu conheço. Mas eu não tinha nada. Entende? Não tinha nada. Sim, não, e é uma ferramenta tinha nada. Bem utilizada. Acho que é a segunda mais utilizada. Mais utilizada, né, cara? É a segunda, é. O que aconteceu? Volto pra agência, o povo falou, Tagal endoidou. Que tá com uma conversa de missão, propósito, valores, visão futura, tá chamando pra feedback. Os caras acharam que eu tava maluco, né? Falou, meu, o que ele tomou? Foi pra um curso, vai ter tomado Santo Daime e voltou maluco. E aí, cara, eu comecei a entender esse jogo. Falei, cara, que interessante. E em paralelo a isso, aconteceu uma tragédia, entendeu? Que eu perdi minha avó, que me criou num assalto. Caralho. Entende? Que me levou lá pro fundo do poço, porque assim, minha relação com a minha mãe era muito difícil, minha avó era minha relação de mãe, o meu amor era o amor da minha vida até então, claro que depois nascem meus filhos, a gente entende que o amor transfere, né? Mas eu perco ela no assalto, né? E aí uma linha paralela a isso, o que acontece? Cara, eu também vou pro fundo do poço da questão emocional, né, cara? Aí, em paralelo a isso, me levam para um tal de curso de autoconhecimento, Leader Training, entendeu? Que te desconstrói e reconstrói, né? Então, eu estava no fundo do poço, recebo 2 pancadas de autoconhecimento e liderança, Leader Coach, e desse ponto para frente foi a primeira virada. Que aí eu comecei a abrir mão da muleta, entende? Aceitei a perda da minha avó, aceitei também a minha história, porque é difícil aceitar, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar como é que tinha sido a minha história. Aceitei minha história, falei, eu fico com o que é meu, o que não é meu pertence ao outro, então não fica com a dor do outro, porque já basta as suas dores. E aí a minha cabeça começou a se reorganizar. Desse momento, existe a primeira virada. Passei a gerir melhor, passei a organizar fluxo de caixa, passei a ter capital de giro e passei a entender que precisa desenhar um plano futuro. Tracei meu primeiro plano de 5 anos e as coisas começaram a mudar. Em paralelo a isso, eu falo que quando você muda a sua energia, e aí é outro debate que a gente vai ter aqui, se você acredita ou não em energia, o que acontece comigo?
Tava lá no meu escritóriozinho, 6 pessoas, né? Tinha ficado com contas pequenas. Aí veio um amigo que namorava com a gerente de marketing da Ezetec, que é um importador que a gente atende. Chega para mim o seguinte, fala assim, cara, a minha namorada tá chateada porque a agência que atende ela não quer fazer um material lá e estão com frescura. Eu falei, manda aí para mim. Fiz, não cobrei e mandei de volta. Amigo meu, falei, cara, eu sempre tive esse movimento, cara, vai fazendo. Toca pau. Toca pau que uma hora o trem vai parar na sua porta. Foi assim. Aí eu resolvi o problema, de repente meu telefone toca, é um tal de Zarzur, fala assim, oi, tudo bem? Eu sou o Zarzur, sou um dos donos da Ezetec, quero te conhecer. Beleza, vou lá no hotel deles, que eles têm aqui na aclimação, vou lá no hotel e falo assim, vem cá, você resolveu o nosso problema, já entendi, eu tô meio de saco cheio desse modelo atual aqui que a gente tem com as agências e quero conhecer teu trabalho. Aí me levei lá no escritório, eu falei, cara, agora eu quero ver meu escritório, o cara não vai... O cara foi lá no meu escritório, falou, faz uma proposta. Fiz a proposta, falou, tá aqui. Só que nós vamos te ensinar tudo do mercado imobiliário, só que você vai ser exclusivo nosso em São Paulo. Porque nós vamos te ensinar a trabalhar. Cara... Abriu. Aí, antes, um pouco da Ezetec abrir capital na Bolsa. E captar um recurso financeiro bem forte. 500 milha faturamento por ano. E aí o negócio começou a se desenvolver. E aí os caras me ensinando. Óbvio que a história boa é que deu certo. A história difícil é que muitas vezes eles falam, cara, você não vai conseguir fazer. E aí tem aquela coisa meio de resiliência, né? De ir pra cima. De ir pra cima, cara, quanto mais vem a pressão, mais eu respondo com trabalho. Cara, virou. E aí foi um empreendimento, 2, 5, 10, até bater 17 num ano. E aí, sendo mais específico bora, pergunta. Nesse empreendimento, quando você fala, for um empreendimento, o que eles encontraram? Eu sei, tem a história de superação, eu entendi isso. O que eles encontraram que para eles foi olhar e falar assim, cara, é isso aqui que a gente precisa e não vai ser um empreendimento ou 2, porque o cara que tá com uma incorporadora, com um capital aberto na bolsa, ele entende que ele vem com um cara que é trabalhador e que esse cara é um cara que eu posso contar. Perfeito. Estágio 1. Estágio 2. Qual que é a diferença? Por que foi o Alexandre e a agência Tagawa e não foi, por exemplo, o Regis e a agência Rigolino? Entendeu? Lealdade. Nada técnico. Não é hard skill. Nesse momento, não. Não foi hard skill tem que ser evoluído, porque então se você põe em xeque uma responsabilidade. Eu faço a gestão de 40, 50 milhões de reais dele por ano de marketing. Sim. Entende? Então o que acontece? A primeira lealdade, entende? O que eles entenderam? Falaram, cara, se eu desenvolver o Tagawa, eu vou conseguir ter a maior agilidade do mercado, vou conseguir lançar com mais rapidez e eu sei que o cara aguenta, entende? E com isso, com a curva de aprendizado, tanto no offline quanto no online, ele vai conseguir evoluir todos os skills necessários para poder levar a gente para onde a gente precisa. Tanto que saiu uma empresa de 50, 60 milhões ano para 2 bi e 200 que a gente fez ano passado. Então, lealdade em primeiro lugar, busca sempre de conseguir preencher todas as caixinhas. Então, caixinha do CRM, caixinha de performance, caixinha do social, caixinha de vendas, que está a grande virada. A Ezetec, antes de ser uma incorporadora, ela é uma empresa de vendas. O que ela fez comigo? Cara, você vai colocar teu umbigo no balcão da venda. Então, eu me desenvolvi muito mais com a visão de vendas do que propriamente do marketing. O marketing ele é mutável, né? Olha como mudou, né? Hoje você é mais matemático do que publicitário, que você analisa mais dados e indicadores do que realmente o conceito da campanha. A arte, entende? Então, aí a grande virada, que foi muito mérito, claro, da Ezetec, claro, eu fiz por onde e lutei para fazer, mas quem me mostrou qual era o caminho, porque assim, a Ezetec falou que antes de você ter uma incorporação, você precisa de venda. Antes de ter uma agência, eu preciso de venda. A hora que eu entendi que se eu desenvolvesse uma conexão com os corretores, se eu trouxesse soluções para eles
e eles acreditassem na minha campanha, daria certo. Então meu olhar foi aí. A hora que eu entendi esse jogo e conectei com os corretores, o sucesso começou a aparecer. Os empreendimentos começaram a dar mais certo ainda. As campanhas passaram a ser mais assertivas. E um ponto principal, ouvir. Entende? Então, ouvir mais do que falar. Do que falar. O que pra você é mais difícil. Muito difícil, porque eu sou de venda, né, cara? Você é um cara extrovertido, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso estar conectado com os corretores. Se você olhar no Instagram, eu tenho lá 70% são corretores me seguindo. Por quê? De alguma maneira, eu levo uma mensagem para eles e mostro qual é o caminho que ele pode seguir para ele conseguir ter venda recorrente. A hora que você começa a construir essa relação, a comunicação sim é importante, ela é um meio, mas eu estou sempre de olho no fim. Eu tenho reuniões com times de vendas, cara, toda semana. Não passo uma semana sem entender o olhar deles. Por quê? Ele pode gongar minha campanha. E se minha campanha está errada, eu prejudico quantos? Lá são 800 corretores. Caralho, 800 corretores aqui, gente pra caralho. Muita gente, cara, dependendo do business, cara. Aí quando você fala 800 corretores, de uma coisa na cabeça que é tipo, meu, como que você mantém uma linha ética? Você pode fazer campanha publicitária dando uma cagada pra ética e foda-se. Ainda mais quando você tem uma galera embaixo de você. Vocês trabalham alguma coisa específica voltada para isso? Pra você manter uma publicidade, mas também manter uma ética. Não vou falar, eu não gosto dessa ideia de responsabilidade social. Sim. Tá? A questão não é isso. Tá. E nem justiça social. Eu quero que a justiça social vá pra casa do caralho. Eu não acredito em justiça social. Tô perguntando da questão ética. Perfeito. Como vocês trabalham isso de alguma forma? Não tenho dúvida. Eu acho que tudo tem um fio condutor. Ok? Então, assim, a EZTEC, ela sempre teve uma linha muito forte, moldada pelo fundador, que é, primeiro, o cliente. Eu não posso atrasar minhas obras. Claro que acontece uma situação ou outra, mas ele sempre colocou o cliente em primeiro lugar. A hora que você faz essa inversão da cadeia, você entende que, peraí, então, o que esse cliente precisa? Primeiro, ele precisa de verdade, concorda? Então, as nossas publicidades, elas não inventam história que não são factíveis, entende? A publicidade é a publicidade real. O que é uma publicidade real? Primeiro, quais são os pilares? Então, assim, você tem pilar localização, você tem pilar produto, você tem pilar preço. Então, assim, como esses pilares se complementam para que quem comprar esse imóvel, ele esteja sabendo do que ele está comprando. Então, nós sempre fomos muito transparentes na comunicação. Claro, nós somos regidos por uma lei. Também tem um memorial descritivo que baliza, né, aquilo que ele vai receber. Mas na publicidade, a gente não aproveita a brecha. A gente usa a linguagem correta. Tanto que eu levo a minha imagem para falar. Entende? Então eu sou o único publicitário do mercado imobiliário que leva a sua própria imagem para dizer sobre o cliente. Perfeito. E eu faço isso. E eu faço isso por quê? Porque eu vivo a essência do meu cliente. E sei o que eles estão fazendo nos bastidores para que aquele produto, aquele empreendimento seja aquilo que apresentamos na campanha. Perfeito. Então essa é a linha. Então, assim, você não vai encontrar uma publicidade minha, que é uma publicidade que eu estou dizendo algo que não é real. Cara, da hora, genial. Acho que isso é fundamental, na verdade, né? Ainda mais para quando a gente está falando de um. Porque assim, EZTEC, dentre outras, né? Tem um padrão. Um padrão alto. Sim, né? de qualidade. Médio e alto padrão. Médio e alto padrão, né? Difícil vai ter um empreendimento que não seja. E não tem problema nenhum, tem mercado para tudo. E a EZTEC tem uma marca que atende o mercado econômico. Tudo certo. Tá tudo certo. E eu acho que o que o cara espera é realmente esse tipo de transparência, né? Tipo, uma ideia de você não tá vendendo gato por lebre, né? Cara, é o maior cheque. Cheque não tem mais nem cheque, mas é a maior transação financeira, não é? Maior Pix. Que a pessoa vai fazer na vida. Provável. Então, olha a responsabilidade. Eu tô há 20 anos colocando minha imagem para falar da EZTEC pelo compromisso de ele receber o bem durável como ele quis, como ele desejou, entende? Então, a hora que você olha para essa questão, ele vai comprar quantos imóveis na vida? Um imóvel, entende? Que é o maior símbolo de realização que existe aqui no nosso país. Eu tenho minha casa própria, entende? Então, a hora que você trabalha com a verdade, as coisas se multiplicam. Então, o que a EZTEC teve? Claro, uma visão futura, compra muito bem
de terrenos e áreas que se tornaram Localização, vértices da cidade. Isso muda pra você vender também. Não tenha né? dúvida, uma visão... Caralho, né? O Sr. Neto enxergou 30 anos à frente, cara. Entende? Então, os terrenos que estavam no land bank deles, da EZTEC, já eram land banks que ele conseguiu enxergar o futuro. Então, cara, são poucas pessoas que fazem isso. Então, essa é uma grande vantagem. E a outra é, ele tem uma frase célebre dele que é, eu só construo onde minha vista alcança. Ele não pegou dinheiro e foi se aventurar em outras praças. Falou, eu preciso pegar meu carro no domingo, que domingo ele ia ver as obras. E eu quero almoçar em casa. Ele rodava todas as obras e eu almoçava em casa. Então, a hora que eu como publicitário há 20 anos da marca, quando você olha esse tipo de comportamento, com esse tipo de dedicação, Inspira, com esse tipo de né? respeito, inspira, cara. Entende? Então, o que eu preciso? Só preciso falar a verdade. A hora que você só precisa falar a verdade, você erra muito menos na comunicação. Claro que já erramos, né? Tem empreendimentos que foram mais difíceis de vender. Normal. Isso é né, normal, velho? mas, cara, eu posso fazer uma publicidade na verdade. Então, acho que essa possibilidade faz com que a gente consiga ter uma performance fora da curva. Ô, Ale, você falou essa ideia de verdade, né? Essa Tá. coisa virtuosa, né? Que acho que a nossa geração tem muito isso, assim. Tá. E aí me vem na cabeça hoje, por exemplo, você tem 800 caras lá, né? Tem sempre... Ou seja, tá saindo gente e entrando gente. Já né? dúvida, todo dia. O dia todo, e funcionários, né? E aí você tem uma questão de como que você lida com uma geração mais nova, Uhum. que talvez não tenha a mesma percepção desse tipo de ética dessa forma que nem a gente, até porque vivem numa mídia, numas redes sociais, Uhum. como que é lidar com esse pessoal um pouco mais novo, Tá. assim, nada contra, gente, assim, Claro. vocês são uns arrombados e tá tudo certo, nós estamos aqui, tá tranquilo, brincadeira, adoro vocês também, mas é isso, existe uma diferença, é muito claro isso, né, Tá. cara? Você quer que eu fale pro meio copo cheio ou meio copo vazio? Eu quero que você fale a verdade, como Os sempre. dois são verdades. Escolhe. Então, fique à vontade. E eu posso criticar os dois também, Tá se bom. eu quiser. Vou começar pelo meio copo vazio. Tá bom. Qual que é o meio copo vazio? A geração millennial é uma geração acomodada. Uhum. Ponto. E é uma geração que viveu poucas frustrações. Ok? Não tomou tapa na orelha. Não. E você tem $1 trilhão de herança que serão transferidos na próxima década. Construído pelos mais velhos. Pelos mais velhos. Tá. Aí... E que acham que tudo começou em 1998. Isso. Então, o que acontece? Quando você olha para esse cenário, naturalmente isso gera acomodação. Ok? Sim. Além do fator que, pós-pandemia, nós temos uma questão de burnout, TDAH, e entre outras palavras. Quando eu era moleque, nunca tinha ouvido falar essa palavra, mas... E tem a questão que Deus morreu também. Isso! É isso, Esse lado isso. também. Esse lado O também. pós-modernismo. Então, o que isso traz, né? Isso traz realmente um cenário mais complexo, entende? Em relação a você ter pessoas que vão se dedicar como você gostaria que elas se dedicassem ou que elas entendessem um pouco do que você viveu e que você é o herói. A jornada do herói é muito intensa. Isso, é a tua jornada. Isso, na geração X, né? E um pouquinho da Z ali, mas, né? Ali, né? Então, assim... É Baby Boomer, E geração X e um beiradinha da Z. Da Z, é. Beiradinha da Z. Tá ouvindo, Thiago? Entendeu? Tá aprendendo aí, Thiagão? Aí, no meio copo vazio, cara, que merda, não temos renovação, ok? Agora vamos pro meio copo cheio, ok? Bora. Primeiro, longevidade, as pessoas vão viver mais. O que está acontecendo? Geração Baby Boomer X estão mais ativas e vão precisar trabalhar mais. Pela questão do problema, né, da Previdência, e que as pessoas têm um problema sério no Brasil de educação financeira, E que os mais novos não querem trabalhar também. e o mais novo não quer trabalhar também, né? Então, o que acontece? Oportunidade para os cinquentões, sessentões, setentões. Aparece aí, irmão. Tá lindo. Você pode ver que os fundadores das empresas estão ficando mais tempo na liderança. Porque antes, eles saíam antes. Dá uma olhada. É mais difícil de transicionar, né? Transicionar. Mas também o cara, ele entende que ele precisa continuar na pegada e entendeu também, cara, que se ele não continuar ali na pegada, ele pode perder o legado construído. Sim. Então, esse é o cenário. Voltando para o mercado imobiliário, o que acontece? Você vê corretores, a maior parte deles 40 a mais. Entendeu? E os entrantes, que seriam o pessoal da geração milênio, o que está acontecendo? Os que entenderam o jogo estão voando. Ah, é perfeito, isso que eu ia falar. Por quê? O cara manja do digital, É jovem, manja de CRM, tem o pique. tem um pique,
ele consegue utilizar as ferramentas a favor dele e tem uma facilidade de se comunicar. Puta, esses caras estão voando. Entendeu? Então, uma puta oportunidade, um cenário fantástico e estão voando. Parte do milênio, esquece. O que você fizer não vai adiantar nada. Entende? Então, de novo, 20 puxa 80. O que você tem que fazer? Pareto. Pareto neles. O que você tem que fazer? Cara, você tem que manter pessoas mais experientes e cubra a lacuna com o milênio. Aquele que sobressair é o... Desculpa, não quero te cortar. Perdão, não quero te cortar. Aquele que se sobressair é o cara que vai ficar. É o cara que vai ficar. E os outros, assim, ó, eu sei que é duro falar isso. Preenchimento de lacuna. O cara vai fazer, dentro do horário comercial, aquilo. O mínimo de tudo, o máximo de nada. Ok? O CLT. Então, infelizmente, você vai ficar com o mínimo de tudo. O que você vai fazer? Você vai preenchendo lacuna. O cara fica um pouquinho, vai sair, você vai ter que substituir, colocar outro, não sei o quê. Isso é uma dificuldade das empresas. O passivo jurídico fudido. E os grandes grupos, eu estava com o pessoal da Deloitte. Falam que, eu não lembro se a Boticário ou a Natura tem um problema sério, 50% das vagas não são preenchidas. Entende? Entendo. Então é um problema sistêmico. Agora, o que tem que fazer? Hoje, vou dar o exemplo da minha agência. Eu tenho lá turmas diversas. Baby Boomer não tenho nenhum. Geração X, eu tenho pelo menos metade da agência. E os outros já vêm em Millennium e já na geração da molecada de 18, 19, 20 chegando, né, cara? Os mais velhos, eles são os que são porreta, cara. E os outros ocupam espaço. Desse que ocupa espaço, vem sempre uma estrela. Pipoca um ou outro ali. Um ou outro, e esse um ou outro eu vou lá e... Vem pra dentro. Vem pra dentro, já trabalho, entro com um trabalho, né, de desenvolvimento, e esse é o cenário. Perfeito. Entende? Você usa alguma ferramenta para seleção dos seus contratados? Tá. Do ponto de vista psicológico? Psicológico, a gente tem um psicólogo contratado, né? Que presta serviço para nós constante. E exemplo, o que faz? Mas ele participa da seleção? Participa da seleção. E essa definição, vocês têm um embasamento de alguma ferramenta específica? Usamos o DISC. Você usa o DISC lá? Continuamos usando o DISC, entendeu? Mas, cara, não tem gente. Não tem material, né? Então, os indicadores nossos, antes a gente aplicava lá 5 indicadores para contratação. A gente aplica 2. Porque senão não... E aí, sabe o que eu faço? Por exclusão, cara. Que merda. Entendeu? Que põe 3 para ficar 1, põe 3 para ficar 1, põe 3 para ficar 1. É isso. Que merda, né? Entendeu? Véio? Então a ciência e as técnicas... Que futuro de bosta, né, velho? É um futuro difícil, cara. Mas eu penso da seguinte maneira, cara. Não adianta eu tentar ir contra a maré. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que eu posso extrair de melhor disso. Não, eu parei de sofrer. Entende? Porque se eu ficar... E como você diferencia o seu filho? Uhum. Porque se você conseguir educá-lo de uma forma que não é essa, é o que você falou, esse é o cara que vai pipocar. E de repente... Meus filhos, 13 anos, expediente na agência. Acabou. Não tem história. Já tá combinado com a minha esposa, eles já sabem. Se eles quiserem também. Se eles quiserem. Não. Até eles pagarem as contas dele, quem manda sou eu. Tem esse papo de se quiserem. Mas e se eles não tiverem, por exemplo, eles gostarem, sei lá, de ser médico? Com 18, você vai escolher o que você quer. Com 13, eu escolho o que você quer. Com 18, se você quiser ser médico, você quiser ir para outro caminho, mas você vai entender de gestão, você vai entender de empreendedorismo, você vai entender de fluxo, você vai entender de pessoas, isso você vai entender. Você vai ver como o teu pai pilota o negócio, porque a decisão sua futura, você escolhe. Mas eu vou trabalhar a cabeça deles para serem empreendedores. Mas eu entendo. Mas a única coisa que eu entendo... Toca a pau, filho. Eu acho que é um caminho bom. A única coisa que eu discordo que é o seguinte. A primeira coisa que você falou é conhece-te a ti mesmo. Uhum. E eles têm o conhece-te a ti mesmo deles mesmos, né? Eles têm que saber quem eles são, o que eles querem. Com 13 anos? Não, eu digo como forma, por isso que não é conteúdo. Sim, com 13 anos ele vai achar que ele é o cara mais foda do mundo. Não. Eu digo do ponto de vista de você tá fazendo algo que pra você vale a pena. Com 18 ele pode tomar essa decisão. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo ele pode perder um período que pra ele pudesse estar desenvolvendo outras habilidades que tivessem mais a ver com ele, entendeu? Eu entendo o que você está falando. Eu acho que falta uma autoridade mesmo, que né, as coisas são muito abertas, mas ao mesmo tempo você não pode perder essa liberdade do cara. Porque para mim é o seguinte, não é o conteúdo. Se ele tiver boa formação, foda-se se ele vai ser
artista plástico, médico ou empreendedor. Porque é a forma que ele foi criado. Agora, se você impor algum conteúdo, talvez lá na frente, isso é meio antiliberal. Toca pau. Lá na frente, talvez não seja uma coisa tão boa. Para a ideia do que você me disse de 5 dias felizes e 2 dias não felizes, infelizes, entendeu? 2 dias vão estar lá comigo. Então a média vai ficar 5 dias felizes com 2 na pressão. Por quê? Eu vou te colocar assim, qual que é a minha visão, entende? Dos 13 aos 17 é a fase no qual qualquer criança... Por que tem bar mitzvah com 13 no judaísmo? Que ele se torna adulto, certo? Esse período de transição aqui é o período que você pode perder a referência do seu filho. Que você pode perder a orientação dele. Por quê? Os amigos podem ser mais importantes que os pais. Fora é mais legal do que dentro. Então, esse período é ordem, entende? É o que eu acredito. Eu não vou deixar meu filho tomar decisões porque ele não tem ainda maturidade suficiente para escolher o que ele quer da vida. Mas eu entendo o que você está falando, mas ele está tomando decisões independente de você querer. Não tenha dúvida. Mas, é assim, esse período que ele vai passar ali comigo, ele vai perceber, tudo é repetição. Como é que a gente treina corretor? Por repetição. Porque a pessoa mais difícil de você inserir algo dentro da cabeça se chama corretor. Por quê? Ele já passou por muitas coisas, entende? E muitas vezes ele só está corretor e não é corretor, entende? E como é que você vence isso? Disciplina impera. Repetição. Eu concordo que isso é para alguns, né? Tem pessoas que têm, por natureza, já são planejadas, são metódicas, são sistemáticas. Sim, Talvez essas pessoas não precisem de disciplina. Talvez essas pessoas precisem de exploração. Não tem a dúvida. Né? Existem virtudes que você usa para subir uma montanha. Perfeito. Depois você tem virtudes que você usa para descer a montanha. E cada um, individualmente, vai precisar de uma certa coisa. Eu entendo que hoje, a galera mais jovem, realmente parece que a gente precisa mais de autoridade, de se colocar no lugar, de ter disciplina. Mas isso é muito individual. Tem pessoas que não. Não tem a dúvida. Eu sou um cara que eu nunca precisei de disciplina. Perfeito. Nunca precisei de planejamento. Eu precisei melhorar minhas relações pessoais, por exemplo. Perfeito. Eu precisei saber lidar melhor com as pessoas. Né? Então, para mim, não funcionaria. Perfeito. Essa ideia. Tem pessoas que sim, que funcionam. Inclusive, eu acho que isso é uma questão que você coloca, porque no meio de vendedor é muito mais comum você ter pessoas que são mais exploradoras e menos planejadas. Que gostam de viver o momento e buscar a melhor coisa que eles conseguem tirar daquele momento. Gostam de deixar as coisas em aberto e não de fechar. Então, para esse mundo, realmente, o planejamento, você dar planejamento faz muito mais sentido. Mas tem pessoas que são construídas de formas diferentes, que elas já são planejadas por natureza. Talvez elas precisem ter a exploração, a inovação. Ou então, por exemplo, quem é mais racional, objetivo e direto como eu, talvez precise aprender a ser mais empático. Perfeito. Se colocar no lugar do outro. Então, funciona porque no mundo da venda faz todo sentido. Claro. Que são pessoas naturalmente que vão se espalhando e são bons vendedores, né? E elas precisam de planejamento, de ordem. Mas eu não sei se para todo mundo é assim, entendeu? Essa é a única coisa que eu acho que tem que ser um pouco mais individualizada. Ainda mais quando você tem filho. Você tem 2, né? Tenho 2. Vou pra teoria do chá. Aposto que eles são diferentes. São diferentes, não tenho dúvida. E talvez um precise de planejamento e ordem e o outro não. Ou talvez precise de, vai lá, cara, se solta um pouco. Sim, precisa de mais liberdade. Mais liberdade, mais exploração, caminhar, né? Imagina só, dentro de uma agência, você pode desenvolver todas as habilidades. Vamos para a teoria do chá. Sabe a pirâmide? Base e conhecimento. Concorda ou não? Sim. Na verdade, sim. Pra mim, a base nem é conhecimento. Pra mim, a base é vontade. Aí depois é conhecimento. Pra mim, a base é base e conhecimento. Segunda parte da pirâmide, habilidade. E a última, atitude. Fazendo eles conviver comigo ali, eles vão ver as 3 fases da pirâmide. Vão adquirir conhecimento, porque eu vou rotacionar eles comigo em todas as áreas da empresa. Ele vai ter que habilidade para poder conversar, habilidade para poder organizar, habilidade para vencer desafios e adversidades, habilidade para poder conseguir enxergar cada um dos pontos dentro da sua característica, porque eu tenho uma menina chamada Duda e o Gustavo. Gustavo mais novo, a Duda mais velha. O que vai acontecer? Cada um deles vão absorver de uma maneira.
mas eles têm uma possibilidade, independente do perfil que ele é, da característica que ele é, de conviver com todas essas possibilidades. A hora que eu conseguir ampliar a visão deles em relação a isso, ele vai poder entender e vai poder conseguir evoluir melhor com qualquer situação que ele encontre. Se eu deixar eles no fluxo natural, porque hoje, assim, meus filhos não têm dificuldade nenhuma. Estudam em boas escolas, viajam praticamente todo mês, faz viagem internacional todo ano, entende? Então ele não tem contato com a diversidade. A maior diversidade que ele tem é em relação a tirar uma prova ou fazer alguma coisa que tenha sido aplicada na escola. Fora isso... Concordo, mas é que eu acho que o que você está chamando de adversidade é uma adversidade teoricamente financeira. E eu acho que a diversidade está muito além de ser só financeira. Perfeito. Acho que a diversidade, cara, ela pode ser, por exemplo, muito bem exemplificada dentro de um esporte. Sim, não tenha dúvida. Dentro de você perder, ou então dentro de você tomar um tapa de um colega. Não tenha dúvida. Ou então dentro de você andar de skate, tomar um tombo e quebrar o braço. E quebrar o braço. Né? Então, eu entendo, a parte financeira, sem dúvida. Você dá isso pra ele, é o que dá aquela liberdade, ele consegue ver outras coisas. Sim. Mas o core não tá aí. Esse é um complementar. O core tá como que ele vai aprender a cair. Perfeito. E como que depois que ele caiu, ele vai conseguir identificar e vai levantar. E vai levantar de um jeito sutil. Sim. Então você vai passando por várias etapas diferentes. Né? A liberdade financeira, maravilha. Graças a Deus você consegue. Eu também consigo dar para o filho. Isso é uma coisa que a gente busca e é fundamental, né? Mas o que eu quero ensinar não é isso. Né? É que assim, vou voltar duas casinhas. Assim, o que se desenvolve na minha... Lembra do cheiro de chá? Sim. Entendeu? Então, assim, meus filhos não entram numa festa e não brincam enquanto não cumprimentar todas as pessoas. Entende? Os meus filhos, eles só podem curtir o momento de diversão depois que ele cumprir algumas obrigações. Entende? Então, o que acontece? Quando você começa a formar essa essência, né, que a gente fala do core, né, dessa essência, o que acontece? Os nossos filhos são puramente repetições nossas. Porque... É aí que eu discordo de você. Tranquilo, mas é o que eu acredito, entende? Por quê? Porque... Eu acho que os nossos filhos são nossos filhos. Não, eles são uma repetição deles mesmos. E eles absorvem da gente. Eu acho que depois de um tempo, sim, ele tem a característica dele, mas a gente tem uma coisa que a gente carrega de alguns comportamentos que vêm de geração para geração. E você, estando na tua geração, você tem como compromisso melhorar a evolução da sua passagem durante essa vida. Exemplo, eu olho para meus pais, para minha mãe, meu pai eu não conheço, mas eu olho para minha mãe, eu falo, cara, eu preciso melhorar alguns comportamentos. Entende? Mas eu tenho muitas características e tenho muitas questões muito parecidas com a minha mãe. Qual que é o meu desafio? Eu preciso tentar ser uma versão melhor. Entende? Concordo. Então, assim, claro, honrar a lei da precedência, porque de alguma maneira eu existo graças a ela e ao meu pai, que eu não conheço, mas que a minha função como ser humano nesse ciclo de vida, né, que eu estou aqui nesse momento, eu quero ser uma versão melhor. Eu quero mudar alguns comportamentos para não ter comportamento de repetição. Por isso que eu te falo que meus filhos carregam, sim, bastante comportamentos do que eu sou. Entende? Aí, claro que ele tem a sua individualidade, ele tem a sua essência, ele tem a sua característica, né? Porque ele é um ser humano único, né? Mas ele carrega, entendeu? Boa parte do que vem das gerações anteriores dentro de si. Então, a partir do momento que ele começa a ter noção, né? Porque você tem fase. O que eu acredito, tá? Eu acredito que com 7 anos a criança aterrou aqui. Do 0 ao 7, se você construiu algumas relações e você construiu alguns pilares dentro dele, isso não vai ser mais mutável. Isso está construído no caráter dele. Daqui para frente é uma evolução. Mas de 0 a 7 você forma o caráter do ser humano. Depois do 0 ao 7 você molda, você trabalha, você desenvolve, você modifica, mas você não muda o que foi construído durante esse período. Então, a partir do momento que vence esses 7 anos, a criança realmente ela é ela por inteiro, entende? Ela está aqui fixada, firmada. Daí ela começa a evoluir. Então, quando eu olho para esse movimento aqui e eu vejo que
o quanto mais a gente conseguir, né, trazer para ela essa individualidade e ela entender a existência dela, melhor ela vai se desenvolver. Então, o que eu faço? Que são coisas minhas, né? Eu tenho alguns mantras com eles, construído por mim, que todos os dias eu repito na cabeça deles, entendeu? Eu sempre falo para eles assim, ó, você é a pessoa mais importante da sua vida, entende? Falo para eles assim, olha, você pode fazer tudo que os outros fazem, mas se você quiser, você pode fazer ainda melhor. Nós praticamos a gentileza e somos gratos pela vida. Então você vai partir sempre dessa referência. Todos os seres humanos, eles são capazes de fazer o que você quiser. Depende de você, entende? Então assim, ó, você pode fazer tudo que os outros fazem. Agora, se você quiser, você pode ir mais longe. Você pode ser melhor, entende? Sem deixar de praticar gentileza e sem deixar de agradecer. Então, esse trabalho na cabeça, toda vez que tem alguma ação, tanto positiva como negativa, fala assim, o que vocês conseguiram praticar do nosso mantra? E isso, para eles, faz um significado, entende? Então, quando eu trouxer eles para a agência, que é aquilo que eu acredito que eu vou fazer com 13 anos, eu vou fazer o quê, Regis? Eu vou trabalhar a cabeça deles para eles entenderem que eles podem, sim, empreender. E que eles podem ter muito do que tem na identidade, na característica dele. Ele pode escolher qualquer profissão que ele queira, mas que ele pode empreender dentro dessa profissão. E que ele sim pode ser feliz nessas escolhas. Então, é isso que eu vou construir na cabeça deles. E não é questão financeira. Até porque a transferência que vai acontecer para eles vai ser uma transferência que eu não tive. Você entende? Sim. Então, eles não vão... A teoria de Maslow dele ela já está resolvida. Então, ele não tem que sobreviver. É sobreviver, que é diferente. E a hora que você consegue... Eu vou mostrar para eles o quanto é legal você poder gerar trabalho para as outras pessoas, como é legal você realizar projetos, como é que é legal... Independente da escolha, você entende? Agora, será uma escolha continuar o meu legado na Tagawa. Eles não serão obrigados a ser os que vão preceder a minha empresa. É uma escolha. E eles também têm que mostrar que são capazes de fazer isso. Então não vai ser só uma escolha deles. Também vai ser a minha decisão sobre isso. Entende? Então é desse jeito que eu penso, Regis. Não, perfeito. Né? E eu acredito muito que, assim, se eu fizer esse trabalho na cabeça deles, em algum momento eles vão utilizar isso. Eu vou preparar eles também para poder estar pronto para morar fora. Tá. Entendeu? Tem um programa na escola chamado IB que prepara as crianças para poder conhecer. E um outro ponto também, eu não quero que eles entrem na faculdade com 17. Eu quero um ano que eles tenham para poder conhecer um pouco do mundo, entende? Vai, claro... Vai fazer um intercâmbio lá. Vai conhecer um pouco, vai... Dentro das relações que eu tenho, você quer trabalhar em tal empresa? Você quer ser arquiteto? Eu vou te mostrar o que é o mercado de arquitetura. Você quer ser engenheiro? Eu vou te mostrar o que é ser engenheiro. E eles vão poder ter esse contato antes de decidir que faculdade vão fazer. Entendeu? Eu sou publicitário, minha esposa é médica, né? Mas antes de ela se tomar uma decisão de ser médica, ela tem que entender o que é medicina. Porque hoje o que acontece? As pessoas acabam indo para suas profissões sem ter conhecimento do que aquela profissão pode proporcionar. E sem entender o que ambiente é esse. E eu acho que elas vão ainda nem sem saber o que a profissão pode proporcionar, sem saber quem elas são. E vai ter... O que é prévio a saber o que é profissão. Porque eu entendo isso. Quando você fala assim, ó, todo mundo pode ser o que quiser, eu discordo um pouco, tá? E não é por mal. Imagina, cara. Eu quero essa discussão mesmo aqui, que você deve fazer refletir. Eu não acho que cada um pode ser o que quiser, cara. Eu entendo, é maravilhoso. Por que não? Tá? Por que não? Porque você tem características específicas que são mais moldadas a fazer diferentes trabalhos, de acordo com a tua personalidade. Tá, não, isso eu concordo concordo com você. Psicológico. Então, assim, isso o cara que tem um tipo psicológico que é mais vendedor que nem o seu, ele não vai funcionar num escritório fazendo tabela, entendeu? Perfeito. Ele vai gastar energia pra fazer isso, ele vai precisar aprender. Só que isso não é a função. Eu Concordo. não acho que as pessoas podem ser quem elas são, tá? Tá. Assim, eu acho que o principal negócio não é você querer saber, querer ser quem você acha que você pode ser. A principal coisa é saber quem você é. E a partir do momento que você sabe quem você é, você vai tomar decisões mais sábias do que você tem que aprender, daquilo que você pode explorar de forma positiva, daquilo que negativamente aquilo te influencia, entendeu? Então, eu entendo que... Quanto tempo você demorou para saber quem você é? Eu?
Cara, posso te falar que eu só descobri quem eu era de verdade com 30 e poucos anos de idade. Entende? Mas isso é uma condição humana. É uma condição humana. Eu não consigo mudar isso. Eu acho que o que você pode ter são algumas ferramentas ou algumas percepções que podem te ajudar nesse processo. Então, entendeu? Você é mais médico ou você é mais empreendedor hoje? Eu? É. Cara, eu sou médico não médico, né, Médico não cara? médico, né, cara? Então, mas isso é totalmente louco. É por isso que eu tô te falando. Que não é tão simples assim. Então, né? você falou, você conseguiu descobrir quem você é com 30 e poucos. Eu também descobri quem eu sou com 40 e poucos. É isso. Até então, falar a verdade, assim, muitas vezes eu questionei se eu sou publicitário, cara. Entende? Perfeito. Eu entendo completamente. Eu falo assim, cara, será? Por que esse povo acredita no que eu falo, cara? Mas, mas existe alguém que você é. Né? E existe uma forma sua. Né? E isso é até classificável de uma certa forma. E você consegue ver em vários estudos que mostram que diferentes tipos de personalidades ou tipos psicológicos funcionam melhor para certos trabalhos, entendeu? E aí as pessoas se encontram naquilo, porque é uma coisa meio natural, né? Que é o que eu falei lá no começo, quando a gente fez um trabalho com uma empresa que vendia casamento, evento de casamento, a gente viu que a grande maioria tinha um tipo psicológico específico, que é o tipo psicológico do vendedor, né? Só que eu não uso disso, eu uso o MBTI, é uma outra ferramenta. E, cara, você vê que tem aqueles, né? São os artesãos da vida, né? São os grandes vendedores da vida, são os caras, que estão alocados no momento, são muito exploradores, deixam as coisas em aberto. Normalmente pessoas que têm boa relação com outras pessoas. Então, cara, é uma coisa que a pessoa pode se achar isso mais cedo ou mais tarde. Mas ela acaba se buscando isso de uma certa forma, entendeu? Olha que maluco, tá? Assim, eu tô no meu melhor momento profissional. E todos os dias eu fico olhando que eu quero fazer queijo. Concorda que são duas caixas muito distintas, né? Pô, cara, você tá no teu melhor momento e você tá querendo produzir queijo. Né? Então, assim, esse negócio de propósito, ele é muito louco, entende? Porque, assim, descoberta de propósito, né? Eu falei, pô, cara, eu descobri qual é o meu propósito agora, cara, eu tô um cara realizado e vou seguir agora o caminho do meu propósito. O que acontece com a tua cabeça? Porque, assim, hoje nós estamos aqui gravando esse podcast. Se a gente gravar daqui um mês, concorda que o podcast vai ser totalmente diferente? Concordo no conteúdo. Em conteúdo. Sim. A essência preservada. É isso que eu tô falando. Ou não também. A tua forma não mudou. A tua forma de conseguir explorar a vida. Forma ou estado? A tua forma, você como forma e não como conteúdo. Tá. Você como forma, que foi adquirindo conteúdo da fotografia, depois foi para o empreendedorismo. A tua forma é uma forma exploradora de ver a vida, de ir dando a cara e vendo as coisas acontecendo. O teu conteúdo vai modificar, mas a tua forma não vai modificar. É que a gente tá falando pra mim que você tá querendo fazer queijo. É a tua forma, porque você fala assim, cara, legal, isso aqui eu tô fazendo, agora por onde que eu vou explorar? Como que eu vou? É isso quem você é. Tá. Independente do conteúdo, pode ser no marketing, pode ser fazendo queijo, pode ser apresentando um programa, que é uma coisa que você faria muito bem. Claro. Que é a tua característica. Essa forma é quem você é. Ela é preenchida a partir daí com N conteúdos. Entende? Então, por exemplo, você tem um cara que tem a forma, por exemplo, o Marcelo, que é meu sócio aqui. Tá. Ele é um cara que ele é explorador, ele é eu chamo de um animador. Só que ele é neurocirurgião, cara. Sim, totalmente racional, né, teoricamente. Só que ele não o negócio dele, ele conquista as pessoas. E aí ele opera. Sim. Então, ele exerce um conteúdo, só que daquela forma. Tá. E isso é quem você é. É essa forma. E aí você pode preencher isso de várias maneiras, entendeu? E você acha ele como neurocirurgião, ele foge da característica dele, da essência? Não, porque, pelo contrário, a característica psicológica dele é de um artesão, e a neurocirurgia não deixa de ser... Sim, artesão, claro. De ser um artesão, só que é daquela maneira. Assim como você vai ter o neurocirurgião, que ele não é necessariamente um artesão, mas ele é um cara que é mais racional e técnico. Tá. Entende? Um vende uma coisa, outro vende outra, mas o conteúdo no final é mais ou menos o mesmo. A forma que é o que define. Essa que é a minha questão. Minha questão é, se tem uma forma, como você vai preenchê-la? Não sei. E também não me importa. Mesmo porque você pode ser preenchida de 1 milhão de vezes. Se a gente for tentar balizar como as pessoas preenchem com conteúdo, fudeu. Que é o que Freud fazia. Sim. Fudeu, porque aí cada um faz de um jeito. Como é que você cria um parâmetro? Você só consegue criar através da forma. E aí existem a forma. Por isso que eu gosto, pra mim,
Eu olhando, falo assim, eu entendo o que você tá falando, eu acho que tem muita uma questão também de você ter ido pro Japão, nananã. Você é um cara que é aberto no geral, é um cara amigável, só que você aprendeu durante a vida que você precisa de planejamento. Sim. E aí você gasta energia pra planejar. Não tenha dúvida. Pra você é muito mais fácil explorar do que planejar. Não tenha dúvida. Só que você gasta energia. Claro. E aí, como você percebe que tem valor gastando energia nisso, é o que você quer colocar pros seus filhos também. É entendeu? isso. Que às vezes pra eles não seja. Talvez você tenha um filho que não precisa de planejamento, precisa de exploração. Sim. Que é o que você faz melhor, diga-se de passagem. Mas se eu tivesse Entendeu? tido oportunidade de ter essa visão de planejamento mais jovem, Sim. eu encurtaria muitas etapas. Por isso tem que saber quem é. Entende? Porque tem um que precisa do planejamento. Sim. E tem um outro que precisa da exploração. Então o importante é você conseguir identificar no indivíduo. É uma coisa que eu faço com meu filho, Tá. que ele tem uma personalidade muito diferente da minha. Eu já sei disso, ele com Tá. quase 7 anos. Tá. Por causa dessa ferramenta de entender pessoas, como que eu vou me comunicar? Perfeito. Então, porque eu sou um cara racional, objetivo Aham, direto, velho. tá. Não tem preto. Não tem. Não tem. O papo Davi da não, o língua, Davi é né? que nem você, ele é empático. Tá. Ele se coloca no lugar dos outros. Uhum. Então não adianta eu chegar pra ele e falar assim, ó. Por exemplo, tem um copo de vidro. Tá. Aí eu falo, não adianta chegar pra ele e falar assim, ó, não pegue esse copo de vidro porque se cair no chão vai quebrar. Isso é uma estratégia objetiva direta e Sim, racional. estatístico, né? E é racional, ele tem que entender pela Quantas razão. vezes pode se isso acontecer de cair no- quebrar? Você tem um Se- cálculo, se né? o ca- Não, e se você deixar cair um copo de vidro no chão, ele vai quebrar, Uhum. tá? Isso é eu tô dando uma explicação objetiva pra ele. Tá. Eu posso chegar pra ele e falar assim, ó, se esse copo de vidro cair no chão, vai quebrar e as pessoas vão pisar e machucar o pé. Foda-se se vai quebrar ou não, ele vai estar ouvindo pra mim o seguinte, as pessoas vão pisar e machucar o pé. Eu não posso fazer isso. Então eu tô comunicando pra ele de uma forma subjetiva. Sim, você encontrou o caminho de comunicar. O caminho de comunicar, porque eu sei Com como ele. ele. Porque a linguagem dele de entendimento é diferente da minha. Não tenha dúvida. Porque ele é outro pessoal. Ah, Apesar dele ter os mesmos trejeitos que eu. Fantástico. Ele anda igual a mim, Aham. entendeu? Mas ele, E aí as ele tem, características. né? ele tem outra, mas ele tem outra personalidade. Tá, não tenha dúvida. Porque ele percebe o mundo de uma maneira diferente da minha, julga o mundo de uma maneira diferente da minha. Eu sou extremamente extrovertido. Uhum. Você me bota o microfone, eu falo pra caralho, Sim. não tem problema nenhum. Bota pra dar uma palestra, eu adoro. Vai embora. Vou embora. Tá, O Davi, eu já vi que meu filho é introvertido. tá. Ele não funciona dessa maneira. Se eu tentar me comunicar, se eu ficar forçando ele, ó, vai lá e cumprimenta todo mundo, eu vou estar criando uma distância pra ele. Eu não vou estar comunicando do jeito certo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Claro. Porque o mais importante é como forma, como as pessoas são. E pra venda, o cara faz isso naturalmente. Ele começa a perceber o cliente, como que é aquele cliente, qual que é a forma que você consegue vender pra esse cliente. Esse cara, ele é mais fechado, mais aberto, é racional ou é feeling? Uhum. E o cara que é bom vendedor, ele se liga. Porque ele lê as pessoas bem. E ele ajusta isso. Ele só não consegue colocar nas palavras que eu tô colocando. Mas ele faz isso naturalmente. Isso é uma questão específica de quem tem personalidades que são muito mais exploradoras. São muito mais os artesãos da vida. Entendeu? Entendi. E tem os caras que não, que são os metódicos, sistemáticos, que sou eu. Tá. Teoricamente, eu sou um péssimo vendedor. Só que eu sei que tem um valor na venda. Então, e eu você- gasto energia pra vender. E você começou o podcast como? Como assim você quer dizer? Arte da venda. Não, cara, eu não, aí que tá, eu não comecei o podcast por arte de venda nenhuma. Eu conheci por busca de conhecimento, ponto. Tá. Minha grande... Mas você tem os contractions coordenados, organizados. Eu sempre tive. Mas é meu jeito de funcionar. Aham. Por exemplo, os caras que fazem um podcast, que estão comigo, eles não são tão organizados que nem eu. Uhum. Então, eu que seria o cara que faria isso. Mas eles são muito mais exploradores do que eu. Claro, mas teu speech estava totalmente estruturado. Mas sempre teve pra tudo na vida. Mas Sim. esse é quem eu sou. Mas tem a arte da venda junto. A arte da venda ela é secundária, ela pode até chegar, mas ela só chega através do planejamento. Tá. Entendeu o que eu quero Claro, dizer? mas Não aí é você meu constrói natural. dentro da sua característica É, o caminho você- pra chegar nele. O fim é o mesmo. Quem você é como pessoa não significa que você só sabe fazer isso. Sim. O que significa que, cara, você tem certos caminhos e você explora isso de uma maneira mais fácil. Isso não é uma muleta pra você falar só assim, foda-se. Não. Claro. Isso é um entendimento. Que esse é o grande problema. A pessoa pega a muleta e leva o resto da vida com a muleta, que eu chamo de universo seletivo e coletivo. Exato. Universo coletivo, o cara tá com a muleta, mas minha vida é assim mesmo. E né? foda-se. Puta, meu pai me abandonou, minha mãe fez isso comigo, eu perdi o emprego, fui, como é que fala? As pessoas não valorizaram o meu trabalho. Cara, e fica, né? Sim. Com a muleta. Passa-se o tempo, a frustração vem e ele não consegue sair desse buraco.
É isso, cara. Eu acho que se você souber quem você é, você sabe que o que você faz bem é aquilo que você precisa melhorar, velho. E aí você pode guiar o teu caminho. Vou te mandar um poema escrito por um monge budista há 500 anos. Boa, me manda. Eu prefiro os gregos, mas eu. Tá bom. Mas se você. O que você mandar, eu leio, meu velho. Ó, é rapidinho. Ó, Manda. ando por uma rua, avisto um buraco. Certo. Caio. Não sei onde estou. Levo uma eternidade pra sair. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Avisto um buraco. Ainda assim eu caio. Não sei onde estou. Levo um tempo pra sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Avisto um buraco. Ainda assim eu caio. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Avisto o buraco. Atravesso a rua. Capítulo 5. Ando por outra rua. Então, o que eu entendi, né, nesse tempo? Lembra que você falou? Quais foram as técnicas que você utilizou? Onde foram as viradas, né? Esse poema para mim tem muito sentido. Sabe o que aconteceu comigo? Antes eu sempre voltava pro capítulo 1. Hoje, você cai no buraco, eu caio. Eu saio rapidinho, cara. Mas eu ando muito mais pelo outro lado da rua ou ando por outra rua. E os caras continuam voltando no Lula. Isso! Aí volta pro capítulo 1. Tá aprendendo porra nenhuma. Capítulo 1, entendeu? É isso, Regis. Então, onde tá a mágica? Não, é assim, cara, você vai cair no buraco, vai. Sai de lá, cara. Pelo amor de Deus. Você vai ficar lá no buraco, tá quentinho, tá na merda e fica. Entende? Então, eu acho que esse é uma linha de pensamento. Cara, assim, eu não discordo disso. Eu concordo com isso. O que eu quero dizer é o seguinte: cada personalidade vai cair num tipo de buraco específico. Uhum. Entendeu? Concordo plenamente. E aí ela vai ter que aprender a sair desse tipo de buraco porque aquela é a forma que ela funciona, entendeu? Sim. E aí quando você sabe quem você é, você sabe qual que é o buraco que você pode cair. É isso. E talvez você não nem atravessar a rua. X pra dali, né, cara? Não, exato. Não, concordo 100%. Concordo com, assim, 100%. Porque 99% das pessoas, elas ficam no capítulo 1, no máximo 2, cara. Sim. Entende? Qual que é a minha missão com os corretores, cara? Quando eu consigo tirar o cara do capítulo 1 e 2, levo pro 3, cara, eu tô realizado. Porque... E ele também. É um mindset tão engessado e tão congelado, sabe? Cristalizado, que é difícil você entrar, entende, cara? Poxa, quando eu consigo virar ali, sabe? A chavinha, o cara fala, puta, eu tô andando no capítulo 3, tem hora que eu tô no capítulo 4, tem hora que eu tô no capítulo 5, cara, lindo, né? Então, independente, né, da essência, né, que a gente discutiu aqui, eu acredito muito que você nasce zerado, concorda? Como assim? Você nasce zerado. A tua essência, você nasceu... Não, eu acho que você nasce com... Eu acabei de falar, você nasce com algo que é teu. Que é algo que é teu, beleza. Não é zerado. Não é tábula rasa. Sim. Não, mas você zera exemplo. Vamos para a ciência. Quando você nasce, você recebe um monte de bactéria. Concorda? Que aquilo, de alguma maneira, está moldando um pouco a sua composição. A mesma coisa, você nascer no Brasil ou nascer nos Estados Unidos, você tem uma diferença de tipo de bactérias que vão impactar na tua fisiologia, vamos dizer assim, entende? É a mesma coisa, quando você chegou aqui, você foi impactado já com alguma coisa. Então você começa a ganhar quilometragem, você começa a ganhar hora, para que você comece a entender para onde você vai. Pô, se você está num ambiente extremamente hostil, se você está num ambiente que você é impactado, entendeu? Não, eu entendo, eu concordo em partes com isso. Isso vai fazer com que, como você falou, né, o cara voltar para o seu eu, voltar para o seu propósito, encontrar o seu caminho, ele é muito mais complicado, porque até ele conseguir se desprogramar do que aconteceu com ele e ele se reprogramar para um entendimento de que ele pode, independente daquilo que ele passou, vivenciar, ou não é sobreviver, é sobreviver, é algo realmente que ele precisa de algumas técnicas, ele precisa de algumas viradas para que ele consiga sair daquela situação. Eu concordo em partes, porque é muito russoniano, é muito tipo, o homem é produto do meio dele, sabe? Eu discordo bastante disso. Eu não acho que seja só. Eu acho que tem influência, sem dúvida, mas como eu disse, eu acho que o maior impacto ele não é. A maioria dos grandes homens não são produtos do meio dele, muito pelo contrário. Né? Então, eu entendo o que você está falando, mas eu discordo um pouquinho. E assim, discordo de uma forma extremamente respeitosa. Tá. Você acha que as pessoas que têm mais adversidades, ela tem a chance maior de fazer uma virada do que pessoas que passaram uma linha super organizada, pai, mãe, amor, escola, tudo organizado, bonitinho, tal, não sei o quê, para ele conseguir chegar em um ponto alto
Eu acho que isso tem uma influência, mas assim, tem muitas pessoas que passam por isso de uma forma boa Tá. ou de uma forma ruim e tem resultados completamente diferentes, entendeu? Eu acho que existe óbvio que o meio ele influi nas coisas, não tô discordando disso, mas esse não é o fator principal, né? Qual que é o fator principal pra ti? É o que eu disse, o fator principal é quem você é, velho. Isso não é. Existe influência do meio? Existe, mas você tem pessoas que vivem num meio maravilhoso e são os bostas. E tem pessoas que vivem em meios horríveis e são maravilhosos. Sim. E eu entendo que existe influência, não estou negando jamais isso. Claro. Eu só não acho que isso é o principal. Não acho. Eu acho que não. Interessante. Eu acho que tem um principal muito maior do que esse. E aí você pode colocar ele de várias formas, como transcendência, como o que for, cara. Você acredita em Deus? Opa, cara, bastante. Com certeza, acredito em Jesus Cristo muito. E agora, também não digo que isso seja algo sine qua non pra eu gostar de alguém ou não. E se você não acredita, ou se você acredita de uma outra forma, tem problema nenhum, mas acho que a transcendência é um passo que ele chega na vida dos outros, independente de qualquer coisa, antes ou depois. Tá.